Oi pessoal, eu ganhei essa bobina aqui eu acho que era de fio elétrico de uma amiga. Eu vou fazer dela um puff. Então eu andei vendo alguns vídeos, então eu já vi que tem que reforçar um pouquinho aqui. E outro dia eu tava andando na rua e eu vi um monte de um armário desmontado e ele tinha uns pés assim. Eu já usei a outra madeira e deixei só os pés dela. Então eu vou fazer tipo pés palito, só que não. Então eu peguei e fiz um furo aqui com a broca grossa. Eu tentei fazer um furo com a serra copo, mas não deu, ela ficou muito grosso, passa o pé todo. Então eu fiz um furinho com a furadeira e vou cortei com a tico-tico mais um pouco para poder encaixar. E a outra parte veio aqui embaixo. Então eu vou colocando aqui, vou batendo um preguinho, eu vou dar um furinho primeiro com a furadeira, ou com a micro retífica, com a broquinha. Vira do outro lado, a mesma coisa. Então já coloquei aqui os reforços. Então essa daqui é a parte de baixo. Não tem problema ficar feio assim, que a gente vai revestir ainda. E a parte de baixo não vai aparecer. Então já coloquei os pezinhos, ficaram assim. Eu coloquei 3, porque eu achei 6 pezinhos, veio 6 pezinhos na peça. Então eu pretendo deixar os 3 e fazer o outro com a outra bobina, se esse aqui der certo. Então agora a gente vai forrar o nosso puff. Eu já coloquei os 3 pezinhos. Ele tem essa parte aqui porque foi o pezinho que eu achei jogado lá na madeira que eu achei. Mas existe pezinho para comprar e provavelmente ele tem, alguns tem uma porca aqui em cima, não tem toda essa parte. Eu acho que essa peça é bem antiga, por isso que ela é desse jeito. Então aqui você pode forrar do lado com a manta acrílica, com uma espuma. Eu tenho uma espuma aí, mas ela tá muito grossa, então acho que não vai ficar legal. Ela tá com alguns centímetros de espessura. Mas eu tenho essa sobra aqui que a gente desmanchou uma cama box, é uma capa de colchão, aquela parte da espuma. Então eu vou forrar com essa. Vou tentar forrar com essa. Então eu vou começar aqui deixei mais ou menos uns 2 centímetros, 1,5 centímetros de cada lado. Vou prender numa madeirinha dessa que eu coloquei de reforço para poder começar. Eu cortei já a espuma mais ou menos do tamanho que eu queria. E vou tentar prender um pouquinho aqui também. Estiquei bem a outra parte, puxei e grampeei aqui também. A outra parte junto. Agora, eu vou tentar esticando, vou puxando ela um pouquinho. A primeira parte a gente não puxa. E daí vou grampeando, vou tentar grampear aqui, em toda essa volta. E quando chegar a outra parte, eu vou esticar um pouquinho. Então, eu peguei o grampeador, grampeei toda essa parte aqui. Nessa parte aqui eu não puxei muito, pra não ficar curto do outro lado.
Agora sim, do outro lado, a gente vai esticando um pouquinho e prendendo. Eu vou, deixa eu mostrar pra cá. Eu vou esticar um pouquinho e vou prender toda essa parte agora. Agora eu vou fazer a parte de cima. Para a parte de cima eu vou usar essa espuma aqui, que também foi dessa mesma cama que a gente, a parte de baixo de uma cama box que a gente desmontou para poder jogar, que ela tava quebrada, e daí eu tô reaproveitando a espuma dela. Coloquei aqui em cima e vou pegar uma caneta e vou riscar aqui para poder cortar a espuma do tamanho da minha bobina, tá? Que vai ser a parte mais macia do nosso puff. Vou marcar com a caneta mesmo. Então eu já marquei. Agora eu vou cortar essa espuma. Então eu tirei assim um pedaço para ficar mais fácil. E agora eu troquei a lâmina, coloquei uma lâmina nova. Coloquei aqui na beirada da minha mesa para tentar cortar ele assim todo numa vez. Com a lâmina nova fica bem mais fácil. Então vai dar certo. Eu entortei um pouquinho, não segurei direito a lâmina, entortou um pouquinho, mas eu vou deixar assim mesmo. E agora a gente vai precisar fixar um pouco essa parte aqui para ela não sair do lugar. Para que ela fique bem firme, na hora de colocar a capa, ela tem que estar presa. Então eu vou colocar a cola quente mesmo, mas pode usar cola de silicone, pode usar cola de contato, o que você tiver aí dá para usar. Eu tenho essa chita aqui que eu usei o ano passado. E eu tenho essa sobra aqui, eu vou fazer a capa do meu puff com essa. Mas futuramente eu vou mudar, que eu gostaria de fazer uma de patchwork. Então eu vou fazer agora usando esse. Então eu medi a base do meu puff de novo, deu 30 centímetros. E daí, para riscar o redondo, ou você pode fazer o molde no papel, né? Você marca 30 centímetros, dobra ao meio, depois vai marcando. Ou você pode procurar alguma coisa. Eu achei essa outra parte aqui, esse que era de uma outra bobina que eu desmontei, e ela tem 30 centímetros. Então eu já risquei aqui no meu tecido e tô cortando um pouquinho maior, 1 centímetro, por causa de para fazer a costura. Então eu cortei um pouquinho aqui a espuma. Eu tô com um pouco de medo que fique marcado, então eu dei uma arredondada de leve aqui nessa espuma. E agora a gente vai medir quanto tem na lateral para cortar o tecido e deixar também 1 centímetro para cima e contar uns 4 centímetros para baixo. Então 5 centímetros a mais do que a altura que ele tem, porque depois a gente faz um acabamento aqui embaixo também. Então, o meu puff tá com 1,5 metro. Essa parte aqui na lateral, a gente só vai deixar 1 centímetro de sobra para poder fazer a costura. Porque essa parte ela tem que ficar mais justinha, não pode ter muita folga. Então, a largura do meu puff dá 1,5 metro. Então, eu vou colocar, já dobrei o tecido ao meio aqui. Então, eu tô colocando 53. E a altura dele tem 27 centímetros. 28 centímetros. Então eu vou aumentar 5 centímetros. Agora eu vou costurar a máquina. Eu vou fechar aqui na lateral.
vou passar uma costura reta aqui primeiro, para depois colocar a parte de cima. Então, eu já costurei, passei uma costura reta aqui do lado, e daí eu fui testando aqui, para ver se ele já está no tamanho. Daí se precisar, você costura mais um pouquinho para que ele fique bem firme. Então, eu já passei a costura aqui. E agora, pra gente colocar a parte de cima, a parte redonda, a gente dobra. Esse lado aqui tá a costura. O outro lado eu marquei com alfinete. Então, a gente achou o meio. Agora, a gente vai virar ao contrário. Pega o lado da costura com o alfinete pra gente achar a outra metade. Já marquei aqui também. Nessa parte que é a parte de baixo, da lateral, e em cima também. Dobra ao meio. Marquei, coloquei um alfinete aqui, um do outro lado. Você pode marcar também com a caneta, com lápis de costureira, ou dar um picozinho assim com um cortinho pequeno com a tesoura. Eu prefiro colocar alfinete. Então, metade aqui. Coloco os dois alfinetes junto que eu já marquei. Metade aqui também. Então, eu também fiz uma divisão em 4 partes. Agora é só a gente costurar. Então, eu vou juntar o alfinete. A gente coloca direito com direito. Um alfinete aqui com o outro. Próximo aqui do lado também. Faço isso nas 4 partes e vou passar a costura um pezinho de máquina. Então, eu já costurei minha capa. Deu certinho aqui, agora vamos ver se ela vai servir. Então, vou virar. Não dei muito acabamento por dentro, porque depois eu não vou ficar com dó de fazer outra. Mas se você quiser, você pode dar o acabamento, colocar manta acrílica. E a gente vai colocando devagarzinho. Ajeita bem. Então, você coloca certinho aqui em cima, da maneira que você quer. Agora, a gente vai virar ao contrário, para poder ir puxando e dobrando aqui e pregando. Então, essa parte que sobrou aqui, eu deixei bastante sobra, é só dobrar e ir prendendo ela. Pode ser com grampo, ou pode ser com cola, ou com tachinha, preguinho, você pode... Tem 1000 opções aí pra você escolher. Eu vou fazer aqui, vou prender aqui e já mostro pra vocês. O nosso puff ficou assim. Gostei do resultado, ele ficou muito fofo. Futuramente eu troco esse tecido, coloco um outro. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Até a próxima!